Vamos lá, família, vamos começar aqui com mais um videozinho aqui. Vamos aqui ver um vídeo do Linkzinho falando sobre o final de Boku no Hero, cara. Mais um, né? Eu, no caso, anteriormente, né, vi o vídeo do Marco. Aí em seguida agora eu tô vendo o Linkzinho. Bora ver se vai ser uma opinião diferente, porque o Marco macetou, macetou. E eu dei meus pontos ali, ainda vou ver aqui o do Linkzinho também, vou dar meus pontos aqui. Vamos ver se vai ser similar ou não. Caso vocês queiram ver, no caso do vídeo do Marco, vou deixar no card aí. E simbora então, né? O final de Boku no Hero foi broxante, mas não tanto. Vamos ver aqui. Sem muita enrolação, só pedindo no início do vídeo para deixar o like, se inscrever para dar aquela fortalecida. E simbora, let's go. 3, 2, 1. Play. Irmão, eu tô com uma crise de meia-idade pra poder começar esse vídeo aqui. Eu não acredito que isso aqui acabou, cara. Eu não sei como é que começa esse vídeo. Como que eu... Ah, meu Deus do céu. Depois de 10 anos... Pois é, né, cara? Pois é, né, mano? Caraca, eu comecei a assistir isso foi em 2015 que teve a primeira temporada. Nossa, cara, quase uma década, velho. Quase uma década de serialização, essa semana finalmente tivemos o capítulo 430, o último capítulo de Boku no Hero. Depois de 10 anos, a despedida dos personagens que a gente acompanhou pelos últimos anos. Toma aí essa crise existencial pra você da semana. Eu sou o Link e eu tenho um canal de anime, jovens. Como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem, porque hoje estamos aqui pra falar de Boku no Hero. Pois é, eu já fiz muitos vídeos aqui nesse canal sobre a fase final do mangá. Muitos vídeos macetando, né? Bora ver se vai macetar menos agora. Vamos ver se vai ter dó no capítulo final. Vários vídeos aqui e ali, sendo que a maioria deles eram sobre pontos que talvez eu não estivesse gostando muito da parte final de Boku no Hero, mas nós também tivemos alguns vídeos interessantes falando sobre coisas que eu gostava na história, como por exemplo, o vídeo do Endeavor, falando sobre um personagem que eu gostava bastante e gostei dele até o seu último momento no mangá. E é claro que como um fã dessa história pelos vários anos onde ela foi lançada, e como um anime que eu falei bastante no canal, eu acho que cabe fazer um vídeo aqui falando sobre todo o último capítulo da história, sobre todo o momento final dela. Esse vídeo aqui talvez ele saia muito mais melancólico do que ele deveria, mano, que eu tô realmente meio triste que esse bagulho acabou. Nossa, cara, quando eu comecei a acompanhar essa merda aqui... Eu tô triste da maneira que acabou, mas vamos seguir. Eu não tinha nem canal ainda. Ai, que bagulho esquisito. Enfim, vamos nessa. O último capítulo da história conclui, então, todo aquele pequeno epílogo que nós tivemos na história depois da guerra final contra o All for One, Shigaraki e todos os outros vilões ali que estavam na história. Nesse último capítulo, nós de fato concluímos pelo menos a história do Midoriya. Claro que para alguns não exatamente concluímos, mas enfim. Temos a confirmação de que Midoriya de fato perdeu os seus poderes depois da guerra final. Depois de ter passado a sua individualidade, né, o One for All, pro Shigaraki, da tentativa de salvá-lo, Midoriya perdeu seus poderes. Ele passou pelos últimos 3 anos ainda na escola da UA, trabalhando com seus amigos, e temos uma página muito bonita com os quadros, inclusive, né, dele com as últimas chamas do One for All, que ele vai deixando passarem ali, deixando passarem, até que elas vão embora. Nós temos então um time skip de 8 anos pro futuro, onde ele se tornou um dos professores ali que tá lecionando aulas, junto com alguns outros personagens. Eu escutei lesionando? Eu escutei lesionando, é impressão minha. É lecionando, né? Eu acho que foi impressão minha, vamos seguir. Como o próprio Aizawa, por exemplo. A sensação principal que esse capítulo tenta passar, pelo menos em sua grande maioria, é uma estranha sensação de solidão, isolamento. Midoriya, como um personagem que não tem mais individualidade, obviamente não pode mais ser um herói. Então, aqui, nós não temos mais interações com outros personagens da turma da 1A, por exemplo. Nós apenas temos citações. Ouvimos falar do Bakugou, por exemplo, vendo... Sim. Cara, isso é... Cara, já chegou num ponto que eu já concordo. Eu comentei isso no vídeo do Marco, e eu comento de novo nesse vídeo aqui. Mas, caso vocês queiram ver mais em relação a isso, eu vou deixar o vídeo do Marco no card, como eu avisei, falando sobre o final de Boku no Hero. Mas eu senti, no caso, no meu ponto de vista, eu senti esse final de Boku no Hero um final triste. Pra Boku no Hero, em si, Boku no Hero, a história como um todo, eu acho o final mediano, tipo, um final mediano, tá ligado? No máximo, no máximo. Mas pra mim, como leitor, olhando, vendo, tipo, esse último capítulo, eu acho um final triste. Vendo o Midoriya isolado, tipo, fora dos seus amigos, não tendo mais os poderes, não se tornando, no caso, tipo, o herói, né? Não sendo mais um herói como a gente projetava, né? Que ele seria. Não sendo reconhecido da maneira que deveria ser reconhecido. Não que ele não seja, mas a maneira que ele... A maneira como ele não é reconhecido é impressionante. Também, tipo... Pô, ele passou não sei quantos anos depois da formatura sem ver seus amigos, todo mundo seguindo seus sonhos e ele virou professor. Ainda teve o caso da Uraraka, então, cara... É um final triste quando você para pra pensar. Tipo, quando você começa a olhar. É triste. E ainda tem um Midoriya falando, pô, que ele se sente triste, né? Tipo, entre aspas, né? Porque ele ficou sozinho nessa parte, mas ele segue em frente. Então, ajuda a nova geração. Mas, caraca, mano. É um final triste. Tem aquele disclaimer no final que ficou meio esquisito, mas, pô,
Caraca, mano. Esse é um final pro nosso herói, pro maior herói de todos, que no caso são os maiores heróis de todos. Meu Deus. Caraca, cara. Uma entrevista com ele no celular. Vemos algumas imagens do Todoroki dizendo que ele se tornou um herói muito popular e que ele é muito caridoso com seus fãs. Vemos algumas notícias de TV, por exemplo, sobre a Uraraka, que fez um time com Lida, Atsuyu e um Por sinal, essa é uma parte que eu elogio do capítulo. São poucas partes que eu elogio muito no capítulo. Essa parada da Uraraka, do Tentaku, né? Tentaku. Eu não sei como é que pronuncia o nome dele. O próprio Deku se tornando um professor, eu não acho que uma escolha errada. Eu acho que foi até uma escolha boa pro Midoriya. Eu acho que só a maneira de como foi construído esse capítulo que é o problema, mas eu não acho que ele se tornar um professor foi totalmente ruim, mas vamos seguir. outro herói lá que eu esqueci o nome. Vemos algumas citações, produtos desses personagens na TV, mas de fato nós não interagimos com eles. Como se todos eles tivessem virado aquelas pequenas celebridades que os heróis sempre foram no universo de Boku no Hero, e o Midoriya, não, ele virou só um professor normal. E apesar de nós termos alguns diálogos falando um pouco a respeito disso, né, sobre o Midoriya não se sentir tão solitário fazendo esse tipo de coisa, E o sorriso, ele né, estar Midoriya? vivendo do Cadê o sorriso do Midoriya? jeito dele, motivando outras pessoas a serem heróis agora e motivando próximas gerações, a questão é que durante todo o capítulo ele não parece feliz com aquilo. Até que quando nós finalmente chegamos na suposta última página, o All Might aparece do nada, onde ele de repente aparece com uma maleta, dizendo que todo o pessoal da 1A foi lá e financiou uma parada para que o Midoriya pudesse Herói de voltar a ser um doação. herói, só que com equipamentos dessa vez. Ele pega aquela maleta de uma vez, pula ali, vai pra cima de tudo e a gente termina o mangá com uma página de todo o pessoal da 1A, agora muitos anos depois, né, com o Midoriya de fato podendo voltar a ser um herói. Com toda a rapaziada ali também, que mudaram absolutamente nada depois de 8 anos. Não, tiveram algumas mudancinhas, pô. Tiveram algumas. Que no máximo alguns personagens deixaram o cabelo crescer, se pá, mas nada muito mais que isso. E assim se terminou a história de Boku no Hero. Tendo em mente isso, e não falando sobre a maioria das nuances e vários diálogos que a gente teve aqui e ali nesse capítulo, eu não sei o que vocês acharam do final da história. Tendo em mente Eu vou pessoas que estão comentar aqui o que eu acompanhando aí acho. o mangá, né, e deram uma boa olhada em tudo que aconteceu no final. O que você achou, inclusive? Deixa aí nos comentários que eu fiquei bastante curioso, porque eu vi muitas opiniões divididas na internet. Tá, dá meu disclaimer aqui, no caso que eu já falei sobre o final. Cara, eu achei que o caso dele ter deixado o time skip, tipo, muito atrasado, né? Ele poderia já ter trabalhado um pouco esse time skip já um pouco mais cedo. Mas já jogando pro alto, cara, pra mim, se o Correio tivesse pelo menos dado um pouco mais de destaque pro que o Deku, no caso, fez, que foi ter salvado o fucking. Cara, independente do que for, independente do que aconteceu tempos atrás, porque falar, mas foi 8 anos atrás, dessa ideia. Mas, cara, ele salvou o mundo, cara. Ele salvou o mundo, querendo ou não. Ah, foi no Japão. Mas ele salvou o mundo. O mínimo que a gente esperava é um pouco mais de reconhecimento da população em relação ao Midoriya. Não esperar que, tipo, um bando de gente pular em cima dele como paparazzi pra tirar foto com ele, não. Mas pelo menos o mínimo de reconhecimento, uma coisa que ele nem teve direito na obra de Boku no Hero. O reconhecimento que o Deku teve foi mais de maneira interna entre os próprios heróis, né? Ou um personagem ou outro secundário ali, né? Não dizendo que não teve, obviamente. Mas foi mais de maneira interna do que de maneira externa. E quando externalizou, no caso, quando teve esse destaque, vamos dizer assim, foi quando teve o arco do Deku Dark, pra depois da guerra, ficou tipo, isso aqui, cara, nossa, tipo, deixaram o garoto isolado. Até nos últimos capítulos teve, no caso, a parada lá dos fã-clubes, né, e quase um fã-clube, do Bakugou e do Shoto, e não teve do Deku, né, não teve um destaque também pro Deku, cara. Nossa, isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Tipo assim, eu entendo que eu vi um comentário de uma pessoa que ele falou, tipo, uma parada que faz sentido. Que o tempo em Boku no Hero, ele é um pouco esquisito porque o Deku, ele só teve, tipo, sei lá, 1 ano e alguns meses de herói profissional. Tipo, saindo, no caso, de um herói, de um curso de heróis pra um herói profissional. Ele teve os poderes dele durante 1 ano e pouco. Basicamente, 1 ano e alguns meses. Então, cara, ele fez tudo isso em 1 ano e alguns meses. Então, tipo assim, até que é entendível parte da população não saber, tipo, de maioria dos feitos do Midoriya. Mas, cara, o arco final, no caso, lá pro arco final, não tem como esconder isso. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E ele, no caso, se tornando professor, não que eu acho isso ruim, obviamente. Mas ele isolado dos seus companheiros, dos seus amigos, de todo mundo que, tipo assim, que tava do lado dele. Claramente eles foram seguir sua vida de heróis, mas porra, nem pra dar um oi, visitar, ou até mesmo o núcleo da Uraraka que foi jogado de escanteio. Sabe? Nossa, cara, ficou um final triste pro Midoriya. Era um garoto que, pô, queria ter um sorriso, aquele sorriso que ia ajudar todos, tipo, salvar todos com um sorriso, né? Aquela ideia, né? E, pô, ficou um final meio melancólico. Ficou meio esquisito, cara. Mas enfim, vamos seguir aqui.
Mas tendo isso em mente, vale destacar por sinal que eu vi bastante gente por aí nas redes sociais espalhando umas mentiras a respeito da parte final aí da história. Tipo, tem gente falando que a Uraraka terminou com Bakugou. Não, essa aí é a galera aloprando. Essa aí é a galera aloprando pra caraca. 8 anos de time skip, deu que se torna professor, Bakugou, herói número 1. Não tem mais rank de herói, cara. Não tem mais rank de herói. No caso, eu acho que o rank é quase que baseado em popularidade, não é tipo igual o rank anterior. Deku perdeu sua peculiaridade, continua a ser herói com a ajuda da Hatsune. Ou que o Midoriya virou professor CLT. Bakugou fica com Urara. Moleque, essa fic, caraca, essa foi a fic mais absurda que foi mais longe, né, cara? Tipo assim, nunca teve nada a ver, mas a galera insiste e assistiu até o final, pô. Insiste até o final, mas vamos embora. Tudo mais. Gente, por favor, leiam o capítulo e leiam o mangá antes de ficarem comentando na internet. E por sinal, gente, eu tenho um disclaimer importante pra fazer antes de eu continuar falando sobre o final da história, sobre o que eu achei, detalhes aqui e ali e tudo mais, que é só o seguinte, gente, eu sei que como um final de uma grande história, obviamente que tem muitas briguinhas envolvendo aí o final, né? Se você gostou do final, você é um idiota. Não, se você não gostou do final, você não sabe ver direito. Sempre vai ter. E você não entendeu o preceito de não sei o que. Então eu acho legal de avisar aqui. Gente, vamos só não ficar se matando nos comentários por conta de quem gostou ou não do final. Impossível. Impossível. Na sociedade atual, onde a opinião parece que é uma arma apontada na cabeça, impossível. As pessoas têm direito de terem opiniões não, mas diferentes. É sério. Mas tendo isso em mente, eu, tem que respeitar a opinião. Achei mediano. Eu não sei nem como descrever, mas é a mesma sensação que eu tinha nos outros vídeos, só que agora cravada no meu peito. Imagina a ideia de você comer uma comida que parece legal, só que falta tempero nela, sabe? Não tem muito... Por favor, vejam o vídeo do Marco. Eu usei exatamente o mesmo exemplo. Cara, todo mundo usou esse exemplo, né? Eu ia falar exatamente isso. Parece que Boku no Hero, ele tem tudo no prato. Ele tem um arroz, tem um feijão, tem uma batata ali, tem uma carne. Só que parece que tá tudo sem gosto. Tá ligado? Sem gosto. E no caso pra mim, eu acho que depois de um tempo parece que começa a azedar. Fica esquisito, né? Mas enfim, vamos seguir. Cara... Porra, leitura, vambora. Gosto. E você fica com aquela sensação de tipo, não é ruim, mas também não é bom. Eu sinto que podia ter tanta coisa mais interessante aqui. Se fosse ruim, eu acho que até passaria mais sensação, mas é só meio zoado, sabe? A gente tá falando de uma história que começa seu primeiro capítulo apresentando um personagem muito carismático, Midoriya Izuku. E apresentando o final do primeiro capítulo... Muito carismático, a gente vai com calma. Dizendo pra gente, olha, eu esqueci de dizer, mas essa é a história de como eu me torno o maior herói de todos. Nos próximos 400... E novamente eu repito isso. Falei no vídeo do Marco e falo agora. Pra mim, esse capítulo, no caso, 430, né? Tipo, o capítulo final. Cara, pra mim, tiveram dois grandes erros do Correio. O primeiro dele, que eu falo que foi o maior erro, foi em caso do... Midoriya, no caso, tipo, ter feito essa frase falando que ele se tornou o maior herói de todos. E no final ele não se tornou. Ele não se tornou, tá ligado? O segundo que eu não comentei no vídeo do Marco e eu comento agora é que como ele deixou o Midoriya, tipo, parece melancólico, né? Tipo, meio triste de escanteio enquanto todo mundo seguiu com seus sonhos, mais ou menos assim. Não ficou legal. Mas vamos seguir. 130 capítulos, então, você vai ler uma jornada ansioso por aqueles capítulos, por essa grande jornada dele se tornando o maior herói. Ansioso por aquele mundo, pelos personagens que a história vai apresentar, os conflitos que a história vai apresentar, os momentos únicos que a história também pode apresentar. E nesse ponto, assim como várias outras histórias, Boku no Hero é uma montanha russa. Sei que muitas pessoas acham que a história não é boa e que Boku no Hero nunca foi bom e blá blá blá, mas não, eu só acho que esse pessoal aí também já é meio chato demais. Não. Boku no Hero foi uma montanha russa porque ele não é feito só de momentos incríveis, mas ele também não é feito só de momentos ruins. Ele teve momentos muito únicos que fizeram com que a história fosse tão popular quanto ela é hoje. Tivemos momentos incríveis na história, assim como a gente também teve uns momentos meio bosta. Acho que vale inclusive falar aqui no final. Não só isso, mas personagens icônicos. Cara, a trilha sonora de Boku no Hero, que não é muito absurda, cara. A trilha sonora de absurdo, tipo, o anime em si, não falando do mangá. Mas a trilha sonora de Boku no Hero é um absurdo, cara. Nossa. Tem vários personagens muito emblemáticos que muita gente simpatiza no sentido, tipo, não... Simpatiza não. Se espelha, melhor, se espelha. Cara, Boku no Hero é uma obra gigante, tá ligado? Gigante. E poderia ter sido algo maior, mas não foi.
final, que tem pontos que eu Infelizmente não foi. gostei do final. Incluindo, é claro, pontos que eu posso não ter gostado tanto, mas eu entendi a ideia e entendi quem gostou. Dois dos que eu acho que vale bastante destacar, o primeiro deles seria, de certa forma, a finalização do personagem da Uraraka. Se vocês assistem aqui o canal, sabem que eu já fiz um vídeo falando que ela era meu personagem favorito da história ali na primeira e segunda temporada e tudo mais, e eu genuinamente gosto um pouco Batiza de como comida, foi adicionado você é um pouco doente. mais de camadas pra história dela no final, né? Tipo, inicialmente ela só tinha ali o objetivo e o sonho de virar uma heroína pra poder fazer bastante dinheiro, pra manter os pais em uma vida segura. Mas ao longo do tempo, a gente teve toda aquela trama dela com a Toga, onde ela entendeu que algumas individualidades podiam trazer problemas e ela queria mudar isso na sociedade. Então, ela foi lá e criou uma central de suporte pra individualidades e tudo mais. Isso é da hora. Pra mim, esse foi um dos pontos mais acertados do capítulo, foi, no caso, a Uraraka. Ela ter pego o que aconteceu, no caso, ela pegou tudo o que aconteceu com a Toga, né? Toda aquela reflexão que também teve, de não ter... no caso, as pessoas não entenderem a Toga, a Toga não se acabar se desvinculando da sociedade, as pessoas utilizarem ela, e a única pessoa no qual ela conseguiu, no caso, que apoiou a Toga foi o Shigaraki, né? Então, cara, a Uraraka ter feito no caso, esse projeto de ir nas escolas, das pessoas entenderem melhor essas individualidades, cara, pra mim foi uma das coisas mais acertadas do capítulo. Porém, não significa que só porque ele acertou uma coisa, os seus erros são jogados de lado, tá ligado? Mas é como eu falei, pra mim esse capítulo ele parece mais triste por causa do Midoriya, tá ligado? E em volta dos outros personagens, tipo, tem um outro que tem uma apresentação legal, tem um núcleo ali maneiro, mas não apresenta também todos, né? Também tem essa, mas vamos seguir. Né, pro pessoal que poderia ter poderes problemáticos. Isso genuinamente é uma coisa legal que colocaram no personagem dela. Para disclaimer que eu também entendo que muitas pessoas falam e estão discutindo bastante a respeito do Midoriya, né? Afinal de contas, Link, ele não terminou a história como o herói mais forte de todos, o maior herói de todos e tudo mais. Sei que muitas pessoas entenderam que, pelo menos a parte da história que parece que queria ser passada, era que, não necessariamente pro Midoriya ser o maior herói, a gente precisava ver ele tendo toda a glória de um grande título, digamos assim. Afinal de contas, o verdadeiro heroísmo se tratava muito mais das ações do que do reconhecimento por elas. Muitas das pessoas... Pois é, porque se depender de reconhecimento, Midoriya não tem. Do início ao fim, pô. Mas vamos... Da brincadeira, essa parte ele teve, sim. Mas não merecido, mas vamos embora. Acreditam que a ideia é que Midoriya sim foi o maior herói durante todo o período de tempo daquela guerra. Eu entendo a ideia. Foi. Não que eu tenha Só que não foi. gostado dela, mas eu entendo. Foi, só que não foi. Ao longo dos 430 capítulos que nós tivemos em Boku no Hero, eu tive várias e várias pequenas decepções que foram se acumulando e que pra mim foram se tornando... Eu acho que pra muitos, a gente não queria um final simbólico, um final poético. Muitos queriam um final mais fanservice mesmo. Tipo, concreto. A gente queria que aquela citação se tornasse realidade. Só que acabou indo pra um lado mais poético, mais sentimental, né? Tipo, uma coisa que o Boku no Hero tem bastante. O que não agradou muitas pessoas, né? Porque, como eu falei também no vídeo do Marco, falo de novo, ele criou uma expectativa desde o Deku no primeiro capítulo falando que se tornou o maior herói de todos. E mesmo depois disso tudo, depois de tudo que aconteceu, cara, ainda fica a impressão que o maior herói de todos, o Deku não foi nenhum dos maiores de todos, o maior herói de todos, foi o All Might. Entendeu? Cara, tipo assim, tem aquela construção do aluno superar um mestre, então, essa ideia que muitos animes têm. E a gente tinha um pouco disso com o Deku, né? Que ele tinha a capacidade para superar o All Might. Só que não aconteceu também. Então fica essa amargura também. Mas simbora. Tornando mais fortes na última etapa da história. E que pra mim esse foi o grande problema de Boku no Hero. Sua etapa final, assim como a de várias outras histórias, é bem ruinzinha. Durante toda a história, nós nunca vimos de fato o mundo de Boku no Hero. A gente ficou a história toda presa só no colégio. Nunca tivemos um time skip muito grande pra evoluir a história também, né? Ao longo de todos os 400 capítulos da história. Como eu falei, a história de Boku no Hero inteira, tipo, no caso, o Midoriya com os poderes, ele tem 1 ano e alguns meses. Tudo isso aconteceu em 1 ano e alguns meses, pô. História, meio que se passou o quê? 1 ano e meio da vida dos personagens. Com 16 anos, os moleques entraram na academia de heróis pra poderem aprender como é que lutava e usava os poderes, sendo que 1 ano e meio depois, no máximo, eles já estavam lutando com os maiores vilões do mundo, e é isso aí. A história também não teve muitos riscos ao decorrer da sua jornada. Quantas vezes a gente não viu personagens passando por situações de vida e morte e saindo muito tranquilos depois disso? Mesmo que eles não fossem ter muita relevância, né, depois na história, não tivemos grandes consequências ao longo de toda ela. Boa parte da história também careceu de bons antagonistas, pra poder ser bem sincero. Eu gostava muito do Overhaul, por exemplo. Cara, tipo assim, Boku no Hero, ele sabe construir herói, mas não sabe fazer vilão. Esse é o complicado de Boku no Hero. Boku no Hero não tem um vilão emblemático. Não tem um. Tipo assim, eu também gosto do Overhaul, mas, cara, nem o Overhaul é um vilão tão emblemático assim.
Nem o overhaul. Ele é o mais legalzinho, tá ligado? Que, tipo, de início. Mas depois também, então, cara, não tem um vilão emblemático. Aquele vilão que a gente olha e fala, nossa, aquele vilão realmente não tem, cara. Não tem, não tem. Exemplo, que é um personagem que aparece mais ali na parte do começo barra metade da história. Pra poder ser bem direto com a minha opinião aqui e falar sobre os pontos que eu quero falar, eu acho esse final vago e até melancólico nessa questão de ser Sim, vago, por sinal. exatamente. Minha opinião, um pouco da minha opinião é basicamente essa. Como o Marco falou, né, no vídeo dele, imagine o resto. Imagine o resto aí, pô. A gente tá falando de uma história que começou dizendo que o protagonista seria o maior herói, mas acaba que isso nunca acontece. No meio da história a gente muda um pouco dessa narrativa pra poder dizer que, na verdade, todos nós, o pessoal da 1A, viramos os maiores heróis. Os maiores heróis são os amigos que fazem pelo caminho, Lequezinho. Na realidade, não. A questão é que isso só não aconteceu mesmo. Midoriya não virou o maior herói. Nunca. Ele sim teve grandes feitos. Ele sim mudou a sociedade dos heróis pra sempre. Não vemos ele sendo feliz nesse último capítulo. Não gosto da ideia de que o relacionamento do Midoriya e da Uraraka ficou vago no final da história. Eu gostei de parte da finalização da Uraraka, jovens, porque muitas pessoas sempre tratam e trataram o personagem dela como se fosse meio que um troféu pro final da história, sabe? Tipo, ela vai terminar com o Bakugou, a história, ela vai terminar com o Lida. Porra, quem fala que vai terminar com o Bakugou é louco, mas vamos embora. Ela vai terminar com o Midori e tudo Lida, caraca. mais, mas dito isso, eu ainda assim não gosto da ideia dela não ter terminado com Midoriya. Eu sei. Ai, anime shonen não tem foco em romance, isso não é... Não, mas não tem nada a ver. O desenvolvimento dela foi em volta do Midoriya, pô. Não tem nada a ver. Tipo, é um tema secundário? É. Mas é o tema da personagem, porra. Ele simplesmente jogou o tema da personagem fora, pô. Não dizendo que o tema principal dela era esse. Obviamente não. Era em volta Não, tipo, em volta do relacionamento dela, realmente também. No caso, a Uraraka, ela tinha dois temas, assim, de desenvolvimento. Era em relação à Toga, obviamente, né? E, no caso, o relacionamento dela com o Midoriya. Caraca, me enrolei todo. E ela resolveu um e deixou o outro em aberto, pô. Basicamente, vambora. Importante, dane-se. Para a maioria das pessoas que assistem uma história, o ato de construir uma família é uma conquista individual muito legal pros personagens. É como se encerrasse um ciclo, sabe? Uma recompensa legal de você ter acompanhado o personagem por vários anos. Você fica feliz de ver que ele conseguiu um relacionamento, talvez ele tenha conseguido uma família ou esse tipo de coisa. O penúltimo capítulo de Boku no Hero é literalmente ele se declarando pra Uraraka, tem todo um conceito legal Quase ali. isso. E aí quando a gente vai pro último capítulo mesmo, fica meio ambíguo. Vai ter filme do Midoriya e Uraraka, tipo Naruto e Hinata, tipo Naruto. Ah, nossa, se foi isso, cara. Nossa, que se ele fizer isso vai ser uma sacanagem. Aí eu falo que Boku no Hero virou realmente Naruto, cara. Midoriya não tem uma aliança na mão dele pra gente Nossa. saber se ele tá com ela ou não. Nem a própria Uraraka aparece, eles não interagem em si. Só vemos uns dois quadros dela ali, ou dando entrevista de TV, ou pulando ali naquela última página. Ah, Link, mas se você prestar bastante atenção, você vai ver que a Uraraka, ela tá com aquela máscara que era do Midoriya. Ih, foda-se, porra. Gente, essa máscara era do Lida também, tipo, sei lá, não significa nada, sinceramente. É uma migalha da migalha da migalha. Acho ruim e não gosto da ideia da história destacar esse fato de que nos últimos 8 anos, Midoriya quase não viu seus amigos da escola, porque a agenda não bate, a gente não tem Cara, mais isso é tempo, muito mais pra loucura. Isso é loucura, cara. Isso é loucura. O que o autor fez aqui, deixar o Midoriya isolado, isso é loucura. conversar e tudo mais, sendo que a própria história já tinha deixado cravado a ideia de que os heróis tiram um pouco mais de folgas hoje em dia. E ele e os seus outros amigos quase não tiveram tempo de se ver. Poxa, cara, que zoado, né? A Uraraka e o Midoriya tiveram toda uma declaração ali no final do penúltimo capítulo e tipo, qual foi? Ela se formou e não dava pra poder tirar uma folga no sábado pra poder comer um cachorro quente com o moleque? Eles só não se viram mais por muito tempo? Ou se viram em raras ocasiões? Eu não gosto dessa decisão vaga. Sinceramente, acho ela muito ruim. O fato do Midoriya ter perdido os poderes, eu sei que muita gente vai comentar. Ah, Link, muita gente falava que Boku no Hero não tinha consequência. Pô, o Midoriya perder os poderes é uma baita consequência, não é? Eu considero mais um ponto negativo do roteiro do que, de fato, algo que faça muito sentido. Nós temos 430 capítulos, jovens, de Boku no Hero, onde em 429 capítulos o Midoriya tem os poderes. Aí no último capítulo ele perde os poderes, pra no final ele conseguir ser um herói mesmo sem eles. Eu tenho Que esquisito. Mas não é como se ele não estivesse trabalhando pra isso acontecer também. Tipo, meio que tinha indícios que isso iria acontecer, que ele ia perder os poderes. Só que não ficou legal. E tipo assim, ele perdeu os poderes? Beleza, tipo, meio que a gente já tava um pouco esperando que isso poderia acontecer. Pelo que já foi apresentado antes, já tinham pessoas já teorizando sobre isso já também. E ele virou professor da UA, né? Legal. Mas ele ser tratado da maneira que foi tratado, nossa, cara.
Nossa. E depois, cara, vou ficar só. Fica isolado aí sendo professor. Pra depois, maleta mágica robótica aqui, feita de doação. E beleza, agora todo mundo se encontra. Caralho, mano. Essa última parte ali ficou meio esquisita. Eu falei isso no vídeo do Marco, eu falo de novo. Ficou meio esquisito, cara. Uma sensação ridícula de que eu vi o Midora treinando trocentos anos pra poder dominar os poderes. Eu tenho no uma sensação de final que foi ele meio usar inútil, a sabe? armadura. Sei que muitas pessoas também falaram Pois é. que o Midora tá sendo muito comparado com o Gohan, por exemplo, né? Que é aquele famoso Gohan? Vê se me escuta. personagem que E Gohan? ficou vários anos treinando e tudo mais, e aí passou por muitos combates, mas depois se retirou pra poder viver uma vida de paz. Porra, que isso? Tem nada a ver com o Gohan. Cara, calma aí, porra. Calma aí, cara. Tem nada a ver com o Gohan, velho. E agora o pessoal tá Carai. criticando ele. Só que a grande realidade, gente, é que tem uma boa diferença entre Gohan e o Midoriya. Gohan é um personagem que ainda pode lutar se ele quiser. Ele saiu porque ele quis. Não, mais que isso. O Gohan nunca quis lutar de verdade. O Gohan, desde pequeno, ele foi forçado a lutar, pô. Quando ele teve a opção de não lutar, tá ligado? Ele viveu a vida dele tranquila. Porra. Pra poder fundar uma família, se casar, viver uma vida feliz como ele sempre quis, ter uma filha, e nós constantemente vemos ele feliz com a família dele. Já o Midoriya, o último capítulo mostra ele melancólico, dizendo que ele quase não vê mais os amigos da época da escola, dizendo que ele tá tudo bem, que a vida dele tá levando, só que ele não tá lá muito feliz, ele acha que tá tudo certo, e a partir do momento onde ele recebe a mínima oportunidade de largar a vida dele de professor CLT e virar um herói de novo, ele larga e vira herói de novo. Ou seja, eu sinto que esse final foi rushado. Pois é, cara. Muito rápido, na real. Pois é, o caralho, sou professor agora. E depois, foda-se. Agora tem armadura, vou ser herói, pô. Caguei. Ficou esquisito. Tô falando, cara, esse final ficou muito esquisito. Esse último finalzinho, ele ficou esquisito. Cara, bom, enfim, vamos seguir. Que tudo se passou de uma forma meio... Não vou comentar muito com sobre. algumas decisões meio Já tô sem comentando sentido muito pra sobre terem essa parte. acontecido. E pra mim, a pior dessas, de todas, é essa coisa do Midoriya triste ter ficado feliz só no final da história, quando o pessoal apareceu lá e deu os itens de suporte e de equipamentos pra ele. Toda a história tinha sido literalmente sobre essa questão e até o último capítulo continua sendo sobre essa questão de Midoriya não tem individualidade. Então ele pode ser um herói? A resposta, se a gente for pensar hoje em dia, né, dado o último capítulo, é que não. A partir do momento que ele perde a individualidade, ele aceita que ele não vai mais ser um herói. A gente não viu a descrição de tipo assim, o Midoriya foi atrás dos equipamentos pra voltar a ser um herói. O Midoriya juntou dinheiro pra poder fazer isso. Também, né, trabalhando professor CLT é sacanagem. Não, mas é professor da UA, pô. Ele ganha bem. De juntar dinheiro, né? Ué, Se ele calma estiver lá, pagando pô. as contas, eu acho que ele já tá bem, na real. Midoriya vive sua vida tendo desistido do seu sonho e, de novo, ele ganha os poderes de outras pessoas. E aí, vira um herói lá que vai viver a vida. Não acho que ele vai chegar a ser o número 1 sendo um herói de suporte com equipamentos, sinceramente, mas pelo menos ele vai viver como um herói. Tente desenvolver um casal e não trabalhe. Não trabalhe nem o design dos personagens no final da história. Tente desenvolver alguns vilões e jogue eles fora também. Desenvolva momentos interessantes de morte e também jogue eles fora. É complicado, cara. Mas, ironicamente, como eu já disse pra vocês em vários outros vídeos, eu não consigo desgostar de todo o final de Boku no Hero. Olhando pra trás, eu gosto de Boku no Hero. Muitas vezes, cara, eu não conseguia nem pensar em como diabos o Correio conseguia entregar um capítulo semanal de Boku no Hero com o tamanho da arte que ele entregava. Quão bonita a história era. Muitos momentos de Boku no Hero são marcantes. Ele evoluiu bastante com o tempo também. No início era uma coisa, mas depois de um tempo, meu amigo do céu. Acho que lá pro festival escolar já deu uma melhorada já. Nossa. E definitivamente marcantes. A história realmente foi feita com coração. E isso até dói um pouquinho. Mas eu gostei de Boku no Hero. Por mais que ele tenha um final meia boca, não acho que isso estraga o resto da história. E antes de terminar o vídeo, jovens, só fica aqui o disclaimer por sinal. Sei que tem muitas pessoas que se sentem extremamente ofendidas quando alguém gosta ou não gosta de um grande momento em uma história que você acha legal. Mas eu quero lembrar pra vocês, esse vídeo aqui é inteiramente baseado na minha opinião. Eu não sou o grande técnico magnífico das verdades absolutas que fez uma análise hipotética sobre todos os pontos específicos narrativos da história, não sei o que. Não, eu só achei meia boca o final. Só isso. Ah, Link, mas eu acho que você não soube interpretar, não sei o que. Dane-se, é só uma história. Ninguém precisa de PhD pra poder gostar ou não de uma história. Exatamente. Exatamente. Acho que é, tipo assim, às vezes a galera pega um pouco no pé do pessoal, tipo, você assistiu numa parte, depois você começou a assistir em outra, mas você não acompanhou tudo, então você não pode comentar sobre. Não, a pessoa pode comentar. Logicamente, ela vai poder ela vai poder falar menos do que, sei lá, uma pessoa que assistiu tudo, mas não significa que ela não possa comentar também. Mas uma coisa é, cara, todo mundo esperava mais desse final. Mesmo aquela galera que
parou de ler Boku no Hero porque tava decaindo com o tempo, todo mundo esperava um pouco mais desse final. E eu acho que o final ele ir pra aquele lado mais poético, hipotético, tipo, imagine, tipo, imagine você mesmo, não era o que era que a gente esperava algo mais concreto. Pra sair desse jeito, cara. É como eu falei, pra Boku no Hero, como eu falei, pra Boku no Hero, esse final, pra mim ele é mediano. O famoso medíocre, né? Mediano, é um final mediano. Mas pra mim, como leitor, tipo, a pessoa lendo a história, lendo esse último capítulo assim, cara, eu acho o final triste. Eu fico triste lendo esse capítulo. Eu não fico Eu acho feliz. muito legal que algumas pessoas tenham conseguido gostar da história até o final, e mesmo que eu não tenha conseguido, ela ainda tem uma marca no meu coração. Enfim, e você? O que achou do final de Boku no Hero? E dói na gente porque a gente gosta, tá ligado? Não é porque a gente, mano, é ruim, não sei, não, porque a gente gosta pra caraca da história. Pô, mano, pra depois, caraca, mano, que maldade que fizeram com Midora, né, cara? Que maldade. Você tenha gostado, muito obrigado por ter assistido tudo até aqui. Beijo, abraço, falou, falou e até mais. Fui! Então é isso, família. Esse é o vídeo. Já acrescentei tudo que eu queria acrescentar aqui. Teve muitas coisas que eu concordei com o Lickzinho aqui. Eu concordei bem mais do que eu pensei que concordaria. Pensei que ele ia martelar um pouco mais, igual o Marco, mas. Enfim. Vou deixar o vídeo do Marco aí no card, caso vocês queiram ver. Porque eu já falei muito aqui, falei muito mais no vídeo do Marco, então caso vocês queiram ver, vou deixar aí no card. Me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando a minha temporada e também incluindo esses vídeos aqui, então caso vocês queiram ver, aqui ó, o link tá aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo o que vocês acharam do final de Boku no Hero, na opinião de vocês, obviamente. Se foi bom ou ruim, se foi emblemático ou não. Pra mim, é como eu falei, foi um final triste pra mim, como leitor, foi um final triste. Mas pra Boku no Hero, eu acho um final mediano. Enfim, muito obrigado por ter assistido aqui, até daqui a pouco e me despeço. Fui!